paz do Senhor Jesus, amados, queridos, povo de Deus. Vamos abrir aí as nossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 2, para a gente dar uma meditada e conversar um pouco com os irmãos. Quero dizer para os irmãos do Barro Preto, irmãos de Itapé, estamos bastante ansioso para estar com os irmãos. Essa dificuldade tem nos deixado triste por conta desse afastamento, não é? Mas espero em Deus que tudo se normalize para que a gente possa rever os irmãos e estarem com os irmãos. Jeremias, capítulo 2, esse texto fala da apostasia de Israel. E aqui ele diz assim: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembrei-me de ti e da tua piedade, da tua mocidade e do amor do teu noivo. Quando me seguia no deserto, em uma terra que não se semeava. E então Israel era santidade para o Senhor e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam os vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se leviano. E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra ainda árida, e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pelo qual ninguém transitava e no qual não morava homem algum. Essa palavra do profeta Isaías, ela fala sobre a apostasia do povo de Deus. Queridos, nos dias de Israel, o Senhor havia avisado a Israel e a Jacó por muito tempo sobre o pecado, a apostasia. Eles abandonaram o Senhor e se enveredaram em caminhos tortuosos. E foram por caminhos tortuosos, e os profetas de Deus, os homens de Deus, avisavam Israel, avisavam Jacó, avisavam o povo, as famílias, mas aquelas pessoas não lhe davam ouvido. Até que veio o mal sobre Israel, até que o Senhor veio. E o Senhor naqueles dias trouxe a Israel que ele tinha saudade. Que o Senhor lembrou a Israel que quando Israel era santidade, quando Israel era noiva, quando Israel estava aliançada com o Senhor, quando Israel ouvia o Senhor, como Israel entendia o mistério do Senhor,
e Deus se alegrava com Israel. Então, querido, não é diferente os dias que estamos vivendo hoje. Quantos profetas de Deus têm alertado sobre o que está acontecendo no nosso planeta, mas eu quero lembrar de você. Nessa hora o Senhor, Ele faz nos lembrar de que muitas vezes o Senhor tem falado conosco sobre as epidemias, sobre a apostasia, sobre os falsos profetas, sobre os falsos ensinos, e mestres têm se levantado e têm levado a palavra de Deus de forma distorcidas para o povo. Mas eu quero dizer para você nessa hora, você que está na luta, que está na adversidade, eu sei como é difícil, eu estou vivendo isso, como é difícil. Se é difícil para a ovelha não congregar, não estar nos cultos, não estar fazendo ali a obra de Deus, imagine para um pastor. Imagine um pastor que tenta fazer o melhor para o seu rebanho, para a sua igreja, para o seu povo. Querido, nós somos humanos, mas eu quero pedir a você que nesses dias aproveitem para viver uma vida de santidade ao Senhor. Se dedique ao Senhor. É hora de você entender Deus nesse momento. Ele não te deixou, Ele não te desamparou, Ele não nos abandona nunca. Está sempre conosco. Por isso Ele vai dizer para nós de que Ele tem saudade de quando andávamos em santidade, em jejuns, oração, consagração, onde nós dedicávamos ao Senhor o nosso tempo, aonde éramos santidade na casa do Senhor, aonde nós tínhamos uma aliança, um compromisso com Deus, quando Deus era honrado no trabalho, quando Deus era honrado na família, quando Deus era honrado na sociedade, porque as pessoas te viam como uma mulher de Deus, como um homem de Deus. Eu quero te convidar a voltar nesse momento tão difícil. Aproveite agora a companhia dos seus familiares. Eu quero aconselhar os pais a dedicar-se aos seus filhos. Eu quero convidar os filhos a se aproximarem dos seus pais. É hora de compartilhar esse momento e nos fortalecer no Senhor. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil viver esse tempo, onde a igreja ela não parou de trabalhar, a igreja continua trabalhando, a igreja continua aliançada com o Senhor, os seus líderes, seus pastores continuam aliançada com o Senhor e com vocês. Mas eu não quero que você olhe e dependa de estar no culto. Eu quero que você agora assim, mas eu estou fraco porque eu não estou no culto. Esse povo estava no deserto. Israel ficou no deserto por 40 anos, até Deus formar o caráter que Deus estabeleceu para a nação de Israel. Eu quero convidar a você, filho e filha, nesse tempo de difícil, nesse tempo de crise, e dizer que pode piorar a situação no Brasil. Pode piorar. Você hoje e eu temos que entender que além de sermos ser espiritual, nós também não somos ser social, nós nos relacionamos. Então observe o que está acontecendo em nossa volta. Eu quero que você agora entenda o que o Senhor disse através do profeta Isaías no capítulo 29, que eu e você temos que orar por essa cidade, que eu e você temos que abençoar a cidade e invocar a paz sobre a cidade. Nós temos N coisas para fazer, nós temos muita coisa para fazer na nossa cidade, a nossa comunhão com Deus. Então, filho e filha de Deus, eu quero que você entenda que nós estamos trabalhando
Nós temos uma belíssima escola bíblica dominical, belíssima, uma instrução maravilhosa. Eu não estou me referindo a isso como pessoal, não, eu estou falando como igreja. Eu preciso aprender, nós precisamos aprender, a escola bíblica é uma bênção. Pastor Júnior, Rebeca tem se esforçado, tem se dedicado para trazer uma escola bíblica de excelência, uma instrução maravilhosa à luz da palavra. Mas assim como o povo de Israel não dava ouvido aos profetas, muito de nós não estão dando ouvido à escola bíblica. Deus tem falado abundantemente através das mensagens, mas assim como Israel, não estão dando ouvido à instrução e à direção do seu pastor, do seu líder. Eu não consigo entender que as pessoas pegam o celular e ficam conectados com tantas coisas e não tem condição de tirar uma hora apenas para ouvir a instrução do seu pastor, do seu líder, dos seus líderes para a sua vida. Filhos e filhas e amados de Deus, é hora da igreja se juntar num único propósito. Pastor, você pode dizer, pastor, eu não tenho condição de ver a escola bíblica ao vivo, no momento da gravação. Você pode ver depois. Mas aqueles que podem vir na hora, você pode comentar, dar a sua opinião, fazer perguntas. Por que você não faz isso? Por que você não valoriza aquilo que está sendo dado com muito carinho e com muita responsabilidade? Por que você não dá crédito a isso? Por que você se envolve com tantas outras coisas, menos com os afazeres e com as obrigações da sua igreja? Queridos, amados de Deus, não permita que você entre nessa visão que entrou o povo de Israel com a apostasia, se apostatando da fé. Paulo escreveu aos Romanos, ele disse assim, que o meu justo, ele vive pela fé. O justo vive pela fé. Eu quero que você saiba que cada promessa do Senhor continua de pé. A pandemia não afastou as promessas do Senhor. A dificuldade não afasta as promessas do Senhor. Mas eu quero confessar para você que tenho me alegrado com alguns e tenho me entristecido com outros. Porque nós estamos fazendo como fez o povo de Israel. Estamos virando as costas àquilo que Deus preparou para nós, aquilo que Deus nos deu. Isso me faz lembrar um texto do profeta Malaquias, quando ele diz assim, quando o profeta Malaquias vai dizer assim, por que vocês me rejeitam? Vocês dizem, profeta Malaquias fala no capítulo 1, vocês dizem que a minha mesa é impura. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo o banquete de Deus é deixado de lado. Toda a palavra de Deus é deixada de lado. E hoje a gente fica buscando condição para desculpas. Ah, eu estou frio. Ah, eu estou assim. Ah, eu não tenho costume em congregar desse jeito. Ah, está difícil para mim. Ah, eu chego cansado. Ah, eu chego... Ei, Jesus está voltando. E Ele vem buscar um povo bem disposto, diz a Bíblia. É um povo bem disposto, um povo do Senhor. Todos nós temos dificuldades e dificuldades grandiosas. Hoje a gente passa mal, não pode nem ir ao hospital, posto médico, porque tem medo do Covid. É verdade. É verdade. Isso está generalizado. Então, por conta disso, o que é que eu tenho que fazer, pastor? Ouça a instrução e a direção que o homem de Deus, responsável pela sua vida diante do Senhor, está dizendo.
Eu estou aqui declarando a palavra de Deus para você. Deus está com saudade de você. Deus tem saudade do seu povo. Porque eu só vou adorar a Deus na igreja, eu adoro a Deus em casa. Eu canto louvores a Deus em casa. Quando você acordares pela manhã, lembre-se que você tem alimento em casa. Os seus filhos estão bem, sua esposa está bem, mas tem muita gente passando necessidade. Tem muita gente enfrentando agora, crente, viu, cristão, passando por grandes lutas que você não tem noção. Porque o que nós mais fazemos é uma atitude de egoísmo. A gente só olha para o nosso umbigo, para nós. Então, se eu estou bem, se a minha família está bem, está tudo bem, mas o seu próximo, o seu semelhante, o seu irmão, você devia adorar a Deus, porque está tudo bem. Nós estamos vivendo uma crise mundial e você está empregado, você está recebendo o seu salário. Você tem alimento, você tem vestes, você tem como ir ao médico, você tem como comprar seu remédio. Mas tem muita gente que está em grande dificuldade, que precisa de auxílio, de ajuda. Há quem diga que o governo federal já está ajudando as pessoas. É verdade. É verdade. Você está sendo beneficiado. Tem milhares de pessoas, de milhões de pessoas cristãs que estão sendo beneficiadas. Então, o que eu quero trazer para você, amados e queridos de Deus, é que a igreja, ela continua trabalhando. Nós não paramos. Nós continuamos orientando, orando, dando instrução, sofrendo com alguns irmãos, cuidando de alguns irmãos, ajudando. Por quê, pastor? Porque essa é a função da igreja. Isso que a igreja tem que fazer. Graças a Deus, graças a Deus. Eu louvo a Deus por grande parte da Jeová Tesseriqueno de Itapé e Jeová Tesseriqueno de Barro Preto, que não precisa ser orientado. Eles são fiéis e eles se dedicam, eles sabem, porque ele conhece o seu pastor, ele conhece a sua liderança, ele sabe que nós somos responsáveis e fazemos a obra de Deus com responsabilidade, mas eu preciso que você me entenda, para que você nos ajude, aproveitando a escola bíblica, os cultos, e casa, reúna-se com sua família, faça culto em casa. Ô gente, eu louvo a Deus, porque Deus nos deu uma estrutura muito forte para suportar tudo isso. Diz a palavra do Senhor que seremos provados. Seremos provados. Então, como é que eu posso agora recuar diante da situação? Não vou. Eu vou avançar. Eu sei em quem eu creio. Eu sei que Ele é fiel para mudar os tempos e as épocas. Então, não aguarde, não espere passar tudo isso para você voltar a ler a Bíblia, para você voltar a cantar, para você voltar a adorar. Não, porque estar com o Senhor, quando tudo está bem, é simples. Jesus disse uma coisa interessante. Ele falou assim: olha, se amardes aos que vos amam, que fizestes de interessante? Absolutamente nada. Amar quem nos ama é muito fácil, é muito bom. Mas ele diz assim: não faça como os escribas e fariseus. Não apenas ame aos que vos amam, mas ele diz assim: amai-vos aqueles que vos odeiam e vos perseguem. É tempo da gente entender o Evangelho do Senhor Jesus. Oxalá que
toda a igreja entendesse e compreendesse o que eu estou falando nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Que toda a igreja do Senhor Jesus juntasse as forças, unir no projeto de Deus, para que a gente supere isso, para que a gente viva o Evangelho como a igreja primitiva de Atos capítulo 2, onde se juntavam todos num propósito, no mesmo objetivo, cuidando um do outro, zelando um do outro, fortalecendo um ao outro, preocupado um com o outro. É isso que o Senhor espera de nós nessa pandemia. Que nós nos juntemos para cuidar um do outro, para compartilhar um do outro. Oxalá que todos entendessem esse momento que estamos vivendo, para que quando passarmos tudo isso, nós seremos aprovados pelo Senhor, porque o Senhor nos coloca na prova. Diz a Bíblia que todos seremos provados, e só podemos ser aprovados se passarmos pela prova. E já tem um cântico que nos diz aí, e passando pela prova, dando glória a Deus. Romanos capítulo 4, a palavra do Senhor nos diz que Abraão, ele se fortalecia dando glória a Deus. Porque ele entendeu que era fé, ele era movido pela fé, ele tinha fé que Deus era poderoso para cumprir a sua promessa. Então ele dava glória a Deus. Ele estava dizendo assim: Senhor, a promessa ainda não aconteceu, mas eu tenho tanta certeza que eu já estou te adorando pelo que o Senhor vai fazer. Vamos adorar a Deus, porque o final de tudo isso é a aprovação, é uma igreja sólida, é um evangelho vívico e salvífico, é Jesus impregnado, é Jesus no DNA, é Jesus, é o sangue do Cordeiro misturado, é a palavra do Senhor se cumprindo. É hora de você, meu irmãozinho, minha irmãzinha, se mobilizar. Quando botares seus joelhos no chão, você está falando com Deus. Quando adorares, tu está adorando ao Deus. Então pare com esse negócio de facilidade, porque no reino de Deus não tem facilidade. Jesus já disse: no mundo você vai ter aflições, mas tenha um bom ânimo. Se você for animado, se você olhar para a palavra do Senhor e saber que você está sofrendo por amor ao Senhor, saber que você está passando isso porque você é um cristão autêntico, que você é um cristão verdadeiro, que você não aceita o pecado, que você não aceita a idolatria, a mentira, a safadeza, a prostituição, que você não aceita a idolatria, que você não aceita viver uma vida à margem de pecado, levante-se em nome de Jesus e viva a fé. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Eu estou trazendo essa palavra porque Deus tem saudade do seu louvor. Está aqui. Se você quiser, e eu te oriento a isso, leia Jeremias capítulo 2 todo, você vai ver que tem um monte de gente que deixou as águas cristalinas e cavaram o buraco para tomar águas rotas. Deixaram a fonte das águas da vida para beberem água imunda. E eu vou lhe fazer uma pergunta: aonde você está bebendo? Está bebendo do irmãozinho aí que está triste porque não está congregando e agora começa a trazer desculpas? Você está bebendo daquela pessoa que está em pecado, revoltado por conta dessa situação e diz que não vai mais congregar, diz que não vai mais para a igreja, de que a coisa está assim, você está bebendo dessa fonte? Essa fonte é rota, essa fonte é suja. Beba das águas limpas e cristalinas do Evangelho do Senhor Jesus para saciar a sua sede. Não olhe para a circunstância, olhe para Cristo, olhe para a sua fé. E quem tem fé
vai alcançar o sucesso. Diz a Bíblia, e eu creio nela, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A sua fé está onde? Está no ambiente? Está no momento? Ou está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Se estiver em Jesus, ela será renovada, restaurada e avivada. Se levante daí, bata seu joelho no chão e diga: Deus, eu de joelho me humilho perante ti, mas diante dos meus adversários eu estou de pé, prontos para vencer em Cristo Jesus. E Paulo já declarou que você pode todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia! Paulo declarou que esta leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Não lute com as armas físicas, use as armas espirituais. Estou te convidando nessa terça-feira a se alegrar no Senhor. A se alegrar no Senhor. Eu quero pedir a você. Domingo tem escola bíblica. Domingo tem culto. O horário do culto, por favor, 7 horas. Liga a televisão. Eu estou sabendo que tem alguns que dizem assim: não, eu vou ver o culto amanhã. Aí entra no quarto, deita numa cama e vai assistir o culto. Não é para assistir o culto, é para cultuar. Nós não somos espectadores, nós somos adoradores. É para cultuar, é para sentar com a família e colocar o aparelho na televisão ou no celular. Senta aqui, vamos cultuar. É uma hora, apenas uma hora de oração, de louvor, de uma palavra e abençoar. Uma hora. Me lembra isso Jesus no jardim do Getsêmani, quando ele chegou aos seus discípulos e disse: não podeis velar comigo por uma hora? Uma hora? Queridos de Deus, falo-vos como espiritual. Falo como espiritual, porque vos amo e quero vê-los bem em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque desejo que tudo isso passe, para eu poder compartilhar com você as experiências que Deus tem me dado nessa pandemia. Como disse Paulo, compartilhar dos dons espirituais e me alegrar no Senhor e vos alegrar em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja já vai ter sido pequeno, no qual eu sou pastor pela misericórdia de Deus. É uma igreja firme em Cristo. Em Cristo. Em Jesus. Nós não vamos recuar. Nós temos uma grande tarefa para fazer. Itapé, igreja amada. Você não tem noção, igreja, como eu tenho saudade de ver vocês cantarem, adorarem, dançarem, pregarem, glorificar o Senhor. Você não sabe quando eu tenho saudade disso. Imagine Deus. Igreja do Barro Preto, uma igreja abençoada, maravilhosa, cheia de talentos e bom também. Como eu tenho saudade de ver vocês rompendo em fé. Mas eu quero alertar a igreja do Barro Preto. Nós temos um grande desafio pela frente. E eu preciso da unidade dessa igreja. Eu preciso da unidade dessa liderança com o rebanho. Porque nós temos um alvo, um objetivo a alcançar. E eu quero chamar você, eu quero convidar você de Barro Preto. Vem conosco. Vem para essa nova etapa. Vem para esse novo tempo. Vem conosco. Nós vamos marcar uma história nessa cidade. Nós somos convocados por Deus a deixar um legado.
Eu estou convocando os valentes, os guerreiros. Eu estou convocando aqueles que estão dispostos a sacrificar pelo Evangelho e pelo amor à obra do Senhor, porque nós vamos romper em fé para a glória de Deus. Eu quero, nesta hora, em nome do Senhor Jesus, agradecer a atenção de todos vocês. Eu quero dizer graças a Deus que eu estou bem. Estive uma semana de luta, mas graças a Deus eu estou bem. Muito obrigado pelas orações e a preocupação de vocês, porque vocês se preocuparam comigo. E você talvez que esteja desinformado, eu estou bem. Eu careço e necessito das orações dos santos, porque o apóstolo Paulo disse que eu pedi aos santos que orem por mim. Eu tenho que colocar diante dos santos as minhas necessidades. E obrigado pelas orações. Obrigado pelas orações que tem feito pela pastora Dilma, pela vida de Rebeca, minha filha, de Isaac, meu filho, que tem sido esses dois filhos são melhores do que eu, vocês podem ter certeza disso. Todos dois. Rebeca é 10, Isaac é 10. E eu tenho uma esposa 10 vezes, 20 vezes, 1 milhão de vezes melhor que eu. É uma mulher maravilhosa. Essa família não é melhor do que a sua, não. Nós não somos melhor do que essa sua família, não. Tá certo? Creia que o seu filho é uma bênção, que sua filha é uma bênção, que sua esposa é uma bênção. Viva intensamente o Evangelho dentro da sua casa. Viva o Evangelho dentro da sua casa. Deus vai transformar as maldições em bênçãos, está escrito. Tanto no livro de Deuteronômio, quanto no Novo Testamento. Deus transforma maldições em bênçãos. Deus é fiel à sua palavra. Eu quero agradecer a Deus e pedir aos irmãos carinhosamente, usem máscara, usem um álcool gel. Se você puder manter o distanciamento, o isolamento social, faça. Se proteja. Se proteja.